Fala, gente! Que prazer poder vir aqui de novo falar com vocês, compartilhar a palavra de Deus e também a vontade dele para a sua vida. É sempre um prazer poder trocar essa ideia, conversar com você e também saber aquilo que você está pensando, aquilo que você está precisando. Isso aí a gente sempre descobre aqui nos comentários ou quando você entra em contato com a gente. Essa aqui é a nossa oração do meio-dia e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e com certeza você já deve ter passado por isso e está passando. É a frustração. Sim, a frustração. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Quer dizer, eu vou falar a primeira parte, né? E aí na quarta-feira a gente volta com a segunda parte desse assunto, porque ele é um pouco extenso. Em um só vídeo eu não vou conseguir falar tudo para você e te ajudar, porque o que eu quero aqui com esse vídeo, além de orar por você, é te ajudar a lidar com a frustração e canalizar esse sentimento, essa sensação, para algo positivo, para algo bom. Porque até agora a frustração tem feito mal para você. Tem provocado sentimentos ruins na sua vida. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto e também da palavra de Deus, eu quero que você, que ainda não é inscrito aqui nesse canal, no Igreja Real Oficial, vem fazer parte dessa igreja virtual. Inscreva-se aqui embaixo onde diz inscreva-se. Vai abrir um sininho do lado, toca no sininho, ative todas as notificações e antes de ir embora, deixa a sua curtida aí, que isso aqui é muito importante para que essa mensagem seja recomendada para outras pessoas aqui no YouTube, uma vez que essa mensagem vai ficar gravada por muito tempo e para muitas pessoas, tá? Então vamos lá. O que é a frustração? A frustração é um sentimento que a gente tem depois de que as nossas expectativas deram errado. Quando você cria uma expectativa com relação à criação de um filho, uma expectativa para o seu trabalho, para o seu novo negócio, uma expectativa com o seu relacionamento, seu namorado, seu companheiro, sua namorada. Sempre que você começa alguma coisa, então cria uma expectativa e uma ideia de como aquilo deve ser. É ou não é? Qual seria o ideal para aquele negócio? Aí ele tem que vender tanto, tem que vender muito. Como é o ideal daquele relacionamento, né? A pessoa quer ser amada, quer ser respeitada, quer ser bem tratada. Qual é o ideal para os filhos? Quero que meus filhos estudem, que se formem, que sejam um homem de bem, uma mulher de bem. É ou não é? São expectativas que a gente cria. Só que, ao longo da jornada, nós encontramos muitas pedras, muitos imprevistos. Sem falar nas pessoas que cruzam pelo nosso caminho, que não ajudam, pelo contrário, atrapalham. Pessoas que se aproximam de você com palavras negativas. Pessoas que trazem exemplos negativos para te jogar para baixo, para fazer você se sentir pior do que você está. Então, você cria uma expectativa da vida ideal, do casamento ideal, da família ideal, do comércio, do negócio ideal, e aí você encontra essas pedras, encontra esses imprevistos e o ideal cai por terra. E aí você tem um choque de realidade e percebe que as coisas são mais difíceis, são mais complicadas. E quando uma coisa dá errado, então aí vem aquele sentimento de frustração. E esse sentimento, ele não vem sozinho. Ele vem acompanhado de ansiedade,
de raiva. E normalmente a pessoa, quando ela sente isso, e ela não tem o controle das suas emoções, quer dizer, ela não é uma pessoa espiritual. Quando a gente fala de espiritual, não é a pessoa que vive de joelho, orando, lendo a Bíblia todo dia. Não, isso aí é a pessoa religiosa. O espiritual é aquele que não se deixa dominar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Ele tem emoções. O espiritual, ele tem sentimentos. A pessoa espiritual, ela tem raiva, ela sente ansiedade, mas ela não se deixa dominar por esses sentimentos. A pessoa espiritual, ela é mais racional, ela pensa mais, ela reflete mais. Então, ela não se deixa levar por esses sentimentos e as suas atitudes são mais inteligentes. Porque é natural, viu? Quando uma coisa dá errado para você, ou quando você acha que está conquistando uma coisa e alguém te passa uma rasteira e sofre uma traição, descobre que uma pessoa que estava fazendo algo com você e era uma pessoa de confiança, na verdade ela estava mentindo para você. E às vezes isso acontece 1, 2, 3 vezes. E a vida, ela tem dessas coisas. Não pense que a vida é justa. Não, Deus é justo, mas a vida não é. A vida, ela é bastante injusta. Então, nós temos que aprender a lidar com a perda, a lidar com a frustração. Nós temos que aprender, mas com a palavra de Deus e buscando a sabedoria para poder nos reerguer, para poder se levantar. Não é porque você crê em Deus e porque você confia em Deus que não vai ter momentos de frustração, momentos de dificuldade, momentos em que você vai lidar com a raiva, com a ansiedade. Você vai ter esses momentos. Eu sou pastor, né, há muitos anos já são quase 30 anos pregando o Evangelho. E se eu disser para você, se eu começar a contar a minha história para você de todas as frustrações que eu já vivi na minha vida, que eu já passei, de todas as vezes em que, motivado por sentimento, por emoções, eu sentia vontade de desistir, de nunca mais fazer o que eu fazia ou desistir de alguma coisa, porque é algo natural, é algo comum. Você é ser humano, é ser humana. Então, sim, você vai sentir isso. Aí, quando isso acontece, você tem duas opções, né? Uma delas é jogar tudo para debaixo do tapete e ignorar aquilo ali. Então, a pessoa ignora, joga para debaixo do tapete, né? Aquela situação. E a segunda é aprender daquela frustração. É você olhar mais racionalmente, você pensar por que deu errado, onde foi que você falhou, né? Ou, às vezes a pessoa fala, mas eu não fiz nada errado, não fiz. Não é o fato de fazer, mas muitas vezes nós permitimos que outros façam com a gente. Nós permitimos que outras pessoas façam. Então, sim, você tem que aprender da frustração para poder recomeçar, não desistir, mas recomeçar, ajustando alguns detalhes, fazendo diferente. Então não é desistindo de ser feliz no amor, não é desistindo dos seus filhos, não é desistindo da sua vida espiritual porque você deu errado numa igreja, deu errado num ministério, porque você teve problemas dentro de uma igreja. Estou falando agora com você que já foi um obreiro, um diácono, você que já foi um pastor, uma missionária, e você sofreu uma grande frustração e desistiu do seu talento, enterrou o seu talento, tomou raiva daquilo
E disse, não, não vou mais fazer isso, não quero mais saber de nada. Não, esse não é o caminho. O caminho é você ser mais racional, é você pensar onde eu errei, onde eu permiti que fizessem algo comigo, para que eu possa fazer diferente. Então você faz, mas faz diferente. E persiste, insiste até você conseguir. Se você acredita que está no caminho certo, você nunca pode desistir daquilo que você acredita que é certo. Especialmente se você está no caminho, se você está na presença de Deus, se você está consciente de estar fazendo a vontade de Deus. Então você não pode desistir da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. Por mais que tenha dado errado, uma, outra, você tem que continuar aprendendo da queda, aprendendo dos erros. É como andar de bicicleta. Antes de aprender a se equilibrar, a pessoa cai, ela se machuca, ela se arranha, se rala todinha. Só que depois que ela aprende, não esquece nunca mais. É ou não é? Por isso que dizem, é como andar de bicicleta. Por quê? Depois que a pessoa aprende, ela pode ficar 10 anos sem andar de bicicleta, mas se deixar na mão dela ela sabe o que fazer. Ela não vai cair de novo. É assim que acontece quando você aprende. Você usa a sua cabeça e aprende, vê o lado positivo da dor, vê o lado positivo da perda e aprende com ela. E não desiste, e não se deixa dominar pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Vou te dar um exemplo aqui na palavra de Deus de Isaac. Bom, Isaac veio uma grande seca na terra onde ele vivia. E todas as pessoas estavam viajando para o Egito, porque no Egito tinha o rio Nilo, então era um lugar úmido, um lugar bom, um lugar de floresta. E Deus veio até Isaac e disse, olha, não vai para o Egito. Fica aqui, me obedece porque eu vou te abençoar. Então, Deus não queria que ele fosse, porque Deus sabia que lá no Egito ele ia encontrar algum problema muito grande que ia influenciar no plano que Deus tinha para a vida dele. Então Deus disse, fica aqui com a tua família e confia em mim. Não espera do clima, não, a seca vai continuar, mas eu vou te abençoar. Então Isaac ficou e obedeceu a Deus. Mas como não chovia, como que ele ia se manter? Como que ele ia plantar a sua horta? Como que ele ia fazer as suas plantações, alimentar os seus animais e se alimentar? Se o clima não ajudava. Então a única solução era achar água no subsolo. Ele tinha que cavar, achar lugares e começar a cavar. Imagina no meio do deserto, quanta terra tem para cavar. Onde que você acha que vai achar uma mina de água? Tem que ter muita sorte para você achar uma mina de água, como quem procura petróleo. Então, ele começou a cavar poços, né? Ele foi primeiro nos lugares dos poços do pai dele, porque os inimigos de maldade entulharam os poços do pai dele. O pai dele morreu, Abraão morreu, os inimigos vieram e entulharam os poços. Olha que maldade! Porque todos estavam no deserto. Você tem um poço, use esse poço para você. Mas não. Eles disseram, eu não vou beber e ele também não. Olha as coisas que as pessoas encontram na vida, né? As maldades que encontram. Então, entulharam o poço. Então, o Isaac chegou e desentulhou o poço, porque ele já sabia que tinha água ali. Então ele foi, abriu o poço, achou água, aí vieram os pastores daquela terra que cuidavam de ovelhas e disseram, esse poço é nosso, a gente faz o que quiser, a gente entulhou, não é para você abrir. Aí Isaac teve que entregar o poço para eles, deu trabalho cavar aquele poço, achar a mina de água, e aí vieram os inimigos e tomaram na mão grande. Falaram, não interessa, você fez o trabalho, mas agora é nosso. E ficou para eles. Aí
Vamos ler aqui. Isso aqui está em Gênesis 26, né? Versículo 17 em diante. Depois você lê em casa, tranquilo. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que chamara seu pai, quer dizer, colocou o nome em cada poço. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Quer dizer, o cara achou um poço, uma mina de água que jorrava água. Que maravilha, né? Água viva. Água geladinha, direto da fonte. E os pastores de Gerar porfiaram, quer dizer, discutiram com ele, porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço. Você vê, ele passou por uma frustração, depois de trabalhar no deserto, cansado, suando, tomaram dele. Você acha que ele ficou chorando pelo canto, pedindo para morrer, dizendo que não tem jeito, porque Deus mandou eu ficar aqui nessa terra, se ele não vai me ajudar? Não ficou reclamando. Ele foi e procurou outro lugar e cavou outro poço. Aí diz assim: então cavaram outro poço e também porfiaram com ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Então ele foi, cavou outro poço, vieram os inimigos e tomaram na mão grande. Agora nas poças, duas vezes eu trabalhei pra caramba e deu errado. Ah, não, então não vou mais fazer. Ah, não, então vou desistir. Mas Isaque não desistiu. Aí diz assim, ó, partiu dali e cavou outro poço, o terceiro, e não porfiaram por ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Olha que maravilha, né? Porque ele não desistiu. Diante da frustração, 2 vezes ele fracassou. Mas ele tentou mais uma. E se tivesse que tentar 10, ele tentaria 10. E Deus estava de olho. Deus estava vendo se ele ia desistir ou se ele ia insistir. E como ele insistiu, aí Deus veio e falou: olha, não fica preocupado não, eu sou contigo. Então não liga se fizerem algo contra você, não liga se fizerem uma injustiça com você, como as injustiças dos poços, apenas insista porque eu vou te abençoar. E é isso que Deus fala para você. Então, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não, persevere, insista, como Isaque, ele insistiu, ele conseguiu, você também vai conseguir. Então não se menospreze, não se jogue para baixo. Na quarta-feira, a gente vai falar como lidar com a frustração, tá bom? Nós vamos falar alguns pontos de como você lidar, vou ensinar você o passo a passo de como lidar com a frustração e como superar esse sentimento e vencer. Isaque venceu, mas ele tinha algo na cabeça dele que fazia com que ele não desistisse. E você precisa ter isso. É ou não é? Que de repente você fala: eu não consigo. Pois é, mas depois que eu te ensinar, você vai conseguir tudo. Então fica ligadinho com a gente nos nossos vídeos. O de quarta-feira a gente vai dar continuação a isso aqui e eu sei que Deus vai te abençoar. Então isso aqui é a parte 1. Eu quero que você fique ligadinho na parte 2 do nosso vídeo de como lidar com as frustrações. Vamos orar? Se você tiver uma garrafinha com água, um copo, uma caneca, isso aí vai ajudar bastante. Especialmente se você estiver lutando contra uma doença, lutando contra a depressão, a solidão. A água abençoada,
ela vai ser um refrigério na sua vida. Então feche os seus olhos, concentre a sua fé. Ó nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença em oração agora, no meio do dia. Do outro lado, há muitas pessoas que, enquanto eu falava, se identificavam com essa história de Isaac, com os exemplos que nós dávamos. Pessoas que se enquadram nessa situação, que estão frustradas, cansadas, com a sua mente esgotada. E muitas até já desistiram dos seus sonhos, desistiram do amor, desistiram dos seus projetos e até dos seus filhos. Eles acham que não tem mais jeito. Mas tem, Senhor, tem jeito. E a mudança começa com a gente, começa dentro de nós, quando nós aprendemos a lidar com aquilo que a gente sente. Então eu peço que agora o Senhor venha derramar o seu poder sobre cada pessoa que ora comigo, que está com esses sentimentos de ansiedade, de depressão, de tristeza, de desistência. Essa pessoa que tudo está difícil para ela. Tudo, Senhor, tudo está difícil. Ela vive chorando, vive solitária. Oh, meu Pai, visita esse coração aflito. Visita aqueles que estão no hospital. São tantas pessoas que mandam mensagens pedindo orações por alguém que está no hospital. Como a dona Rosângela, que pediu a oração porque ela estava no pronto-socorro, lutando contra uma enfermidade. E tantos outros que mandaram fotos de crianças, de idosos que estão na UTI. Visita cada uma dessas pessoas, Senhor. Aqueles que estão em casa, essa pessoa que sente dores nas pernas, que sofreu um acidente e está com a sua perna imobilizada. Senhor, toca nessa criatura agora, põe a tua mão e cura os doentes, restaura o lar, abre as portas que estão fechadas. Repreende, meu Deus, todo o mal, repreende todo o espírito do mal que sopra na mente desta pessoa os pensamentos negativos. Mas graças a Deus, o Senhor permitiu que ela nos ouça, que ela esteja aqui para ouvir a tua voz. O Senhor dizendo para ela o que disse para Isaac: não temas, porque eu sou contigo. Não desista, porque eu vou te ajudar. Então ajuda a cada um, consagra esta água, santifica, para que todos os que beberem recebam a paz, o refrigério, a calma, a força para vencer. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Posso ler um amém aqui? Você pode digitar aqui um amém? Você que crê, hein? Você que crê na vitória. Você que não vai desistir. Não desista. Não desista, porque a tua bênção já está garantida, tá bom? Gente, olha, você que acompanhou o nosso vídeo, gostou, está se sentindo bem, não vai embora sem deixar o seu joinha. Muito bem. Se inscreve no canal, toca no sininho que vai abrir do lado, se você ainda não fez. Isso aqui é muito importante para a gente, é muito importante para a obra de Deus. Para a obra de Deus que a gente está fazendo aqui, tá bom? Outra coisa, a gente tem o nosso site. Tá aqui, olha, www.igrejarealoficial.com. Visite o nosso site, intere-se das notícias do que acontece no mundo com a igreja cristã, com os cristãos espalhados pelo mundo. Acompanhe nossa galeria de filmes. Essa mensagem que você está vendo aqui agora, ela vai estar disponibilizada hoje lá no nosso site. Também o culto de domingo, o culto de ontem, também vai estar disponibilizado lá no nosso site. Então você vai poder entrar lá na página Culto ao Vivo e aí você vai poder ver o culto de ontem, a mensagem de ontem está
poderosa, muito forte, a mensagem de domingo da Santa Ceia. Convido você a assistir esse vídeo lá no nosso site, tá bom? E também os louvores e tudo que você precisar, tá ali também. Tem um botão flutuante do WhatsApp, você toca e vai direcionar você para pedir uma oração, conversar com a gente, ok? Outra coisa importante, a obra de Deus, ela não se mantém à base de oração e boa vontade. É necessário ajuda, é necessário suporte financeiro, apoio financeiro. Então, eu chamo a atenção de todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que se sentem bem com o nosso trabalho. Ainda que à distância, ainda sem nos conhecer pessoalmente, mas é como se conhecesse. Porque hoje a internet nos conecta, nos aproxima. Então, você que se sente grato, grata a Deus por essa conexão, você que se sente abençoada por cada mensagem, patrocine o nosso trabalho com a sua oferta, com o seu dízimo. Ainda que você seja de outro ministério, de outra igreja evangélica, não tem problema. Porque quando Deus toca no seu coração para fazer algo, é para você fazer. Então faz com fé. Eu estou deixando aqui a chave Pix, a agência e a conta, porque dessa forma você vai contribuir com obras assistenciais e projetos que nós temos para ajudar pessoas que realmente precisam de ajuda em todos os sentidos. Como eu tenho dito, tem muita gente pedindo ajuda de cesta básica, às vezes ajuda de remédios, e nós não temos a mínima condição de apoiar essas pessoas e a gente fica com o coração apertado, sabe? De não conseguir fazer isso por essas pessoas. Mas é isso, não existe igreja de uma só pessoa, não existe igreja de duas pessoas. Não, a igreja é a união de todos aqueles que acreditam no mesmo projeto e têm aquilo em comum, aquela ideia, aquela inspiração em comum. Então, se você acredita no nosso projeto, acredita na nossa intenção, então ainda à distância, faça parte da nossa igreja. Envie seu donativo, a sua oferta de R$23 ou mais, ou se você não pode 23, pode com 10, com 15, faz aquilo que você pode de todo o seu coração. A minha oração é que Deus prospere você. É para que Deus abra portas para você. Que Deus honre a sua fé cada vez mais por causa do seu amor e da sua generosidade. Gente, estou terminando por aqui. Agradeço a todos que ficaram com a gente até o final. Beijo no coração. Fique com Deus. Fique na fé.